Olá, meu nome é Michele, eu sou mestranda do programa de pós-graduação da PUC-Rio e esse trabalho foi realizado em conjunto com os autores Marlon Calais, Daiane Andrade, Paula Rodrigues e Marcelo Jucá, também do programa de pós-graduação da PUC-Rio. E o nosso trabalho é sobre a produção científica internacional, sobre precarização do trabalho, uma análise bibliométrica sobre o tema. Então, essa apresentação vai ser constituída de uma introdução, dos objetivos, referencial teórico, metodologia, resultados e conclusão. Então, para poder introduzir essa questão do trabalho precário, as relações sociais contemporâneas constituídas nas organizações entre o empregador e o seu empregado têm o trabalho precário uma das principais características. E as mudanças estruturais que ocorreram nas últimas décadas foram conjugadas com grande incentivo à flexibilização do trabalho. E essa flexibilização do trabalho é uma estratégia justamente das empresas para transferir aos empregados os ônus das incertezas do mercado, que levam a uma condição de trabalho precário. E a precarização do trabalho ela pode ser compreendida pela degradação das formas e condições de trabalho e emprego, analisada sob perspectivas do desemprego, do preço da força de trabalho, da qualidade dos postos de trabalho e dos vínculos empregatícios. E no contexto atual, de crise devido à pandemia do Covid-19, diversos vão ser os efeitos imediatos e de curto prazo nas relações e modalidades de trabalho. Então, nós vimos uma explosão de home office, os aplicativos de delivery sendo mais usados. Então, isso vai trazer à tona ainda mais essa questão da precarização do trabalho. E, devido a esse contexto, o trabalho ele foi conduzido pelo seguinte problema de pesquisa. Quais os fatores que impactam e contribuem para a pesquisa acerca da precarização do trabalho? Para responder essa questão de pesquisa, nós temos como objetivo geral fazer um levantamento dos artigos internacionais sobre precarização do trabalho e objetivos específicos, traçar o cenário atual sobre o tema precarização do trabalho, realizar o levantamento das publicações por ano de pesquisa, dos principais autores, dos principais periódicos e países que mais publicam sobre o tema, dos artigos com maior número de citações e realizar um mapeamento bibliométrico por meio da análise de redes de co-citação entre autores, acoplamento bibliográfico por autores e co-ocorrência de palavras-chave. Então, essa questão do trabalho precário, da precarização do trabalho, a atenção para esse tema aumentou na década de 70 justamente por conta da intensificação da concorrência global, rápida inovação tecnológica, maior ênfase no retorno financeiro das empresas, manutenção de uma taxa de desemprego de forma a conter a inflação. Só que o trabalho precário ele não pode ser considerado uma opção do trabalhador. É a necessidade do sustento dessas pessoas, é mais comum justamente entre o proletariado porque tem como trabalho o único meio de subsistência. Então, a pessoa acaba aceitando essas condições porque não tem outras formas de subsistência. E a precarização do trabalho ela manifesta-se em maior intensidade em alguns grupos, que são as minorias, que traz as questões como gênero, raça, etnia e nacionalidade para essa discussão. Por exemplo, a questão do trabalho feminizado, um trabalho mais vulnerável, com contrato de menor tempo do que contrato para homens, a questão de nacionalidade, o trabalho dos imigrantes, que não são respaldados por leis trabalhistas, muitas vezes é um trabalho ilegal, um trabalho informal. E com relação aos tipos de precarização, a gente pode destacar a terceirização da mão de obra, que o discurso da flexibilização parece caminhar junto com a da precarização do trabalho, ambos como os fenômenos dominantes, dessa questão das relações de poder. Então, a gente traz até à tona a questão do conceito de gig economy, por conta das inovações tecnológicas, então os prestadores de serviço para aplicativos, os freelancers que acabam tendo uma carga de trabalho muitas vezes maior por conta de baixa remuneração e a questão da autonomia é vendido como um trabalho autônomo, mas que na verdade eles acabam tendo que trabalhar mais. E a precarização do trabalho ele também pode aparecer entre aqueles trabalhos que são considerados bons, aqueles que pagam acima dos valores de mercado, que oferecem autonomia, só que em contrapartida exigem muitas horas de dedicação e inviabilizam o equilíbrio trabalho-família. Muitas vezes o empregado, por saber que estou num bom trabalho, eu preciso retribuir para a empresa, e às vezes retribui com mais horas de trabalho. Então, a metodologia desse trabalho, o estudo dele é uma pesquisa bibliométrica que foi realizada em 4 etapas. Na primeira etapa, nós fizemos uma busca na base de dados Web of Science com a palavra-chave Precarious Work, que podia estar no título, resumo, a palavra-chave dos artigos, e o recorte foram artigos publicados nos últimos 5 anos, do ano de 2015 a 2019. Dessa primeira etapa, resultou em 378 artigos.
Então, uma segunda etapa foi realizada, né, que foi selecionada algumas áreas de conhecimento que são importantes para os estudos organizacionais, como, por exemplo, Business Economy, Public Administration, Social Issues, e dessa segunda etapa foram obtidos 247 artigos. Numa terceira etapa, para os anos de 2015 a 2017, foram selecionados artigos com 5 ou mais citações, que resultou em 43 artigos, e para os anos de 2018 e 2019 foram selecionados artigos publicados em revistas com fator de impacto maior que 1.4, de acordo com a classificação do Journal Citation Reports, o JCR, que resultou em 61 artigos. Essa classificação de fator de impacto dos anos 2018 e 2019 é porque, como são publicações mais recentes, poderiam não ter 5 ou mais citações e poderiam sim ser artigos importantes para o tema. Então, nós optamos por fazer a seleção pelo fator de impacto. Então, dessa terceira etapa foram selecionados 104 artigos. E na quarta e última etapa foi feita a leitura dos resumos, né, dos 104 artigos, para identificar aqueles que tratavam o trabalho precário de forma central, e foram selecionados 71 artigos. Então, desses 71 artigos, nós fizemos uma análise de desempenho e um mapeamento bibliométrico, que são as duas principais abordagens, né, dos métodos bibliométricos. Né? Então, a análise de desempenho foi feita através de publicações por periódico, ano de pesquisa, países, autores e número de citações por artigo, com suporte do Excel, e o mapeamento bibliométrico foi analisado a rede de cocitação entre autores, acoplamento bibliográfico por autores e concorrência de palavras-chave com o uso do software VoiceView. Então, como resultado, nós temos o número de publicações por periódicos. Desses 71 artigos, nós conseguimos identificar 50 periódicos que publicaram sobre o tema, com destaque para o Work and Employment Society, né, que é um periódico que teve o maior número de publicações, né, e aborda temas referentes a economia do trabalho, psicologia aplicada, análise organizacional. As publicações por ano de pesquisa, né? Então a gente pode ver que de 2015 a 2016 teve um aumento das publicações, uma queda em 2017, mas de 2017 até 2019 tivemos um aumento contínuo da quantidade de pesquisas, né? de publicações sobre esse tema, com destaque para o ano de 2019, com quase 37% das publicações sobre o tema. Então, as publicações de acordo com o país, né, nós tivemos aqui 3 países com maior número de publicações. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, em segundo, Inglaterra, e em terceiro, a Austrália, com destaque para o Brasil, que ficou em 8º lugar no número de publicações sobre esse tema. E com relação a publicações por autores, nós tivemos aí 6 autores que publicaram mais sobre o tema, né, com destaque para o Campbell, que é um pesquisador da Universidade de Melbourne, na Austrália, e para o Grimshaw, que é um pesquisador do King's College de Londres, né? Então, são os autores bem produtivos desse tema e convergindo com a questão da publicação por país, em que tem Inglaterra e Austrália em segundo e terceiro lugar de publicações. O número de citações por artigo, né? Nós temos aqui o Precarious Work and Precarious Workers, com 47 citações ao longo de 2015 e 2019, e o Campbell é um dos autores desse artigo, né, que é um dos autores mais produtivos sobre o tema. E as citações dos artigos por ano, nós podemos ver que o ano de 2019 realmente foi o ano com maior número de citações, né, que converge com a questão do maior número de publicações sobre esse tema Então, na análise sobre o mapeamento bibliométrico, nós temos a análise de cocitação entre autores, né, que é baseada na frequência com que um autor está ligado a outro, por meio da identificação da citação conjunta de ambos na literatura. E no VoiceViewer, o critério de corte foi um número mínimo de 5 citações, que levou uma primeira rede de cocitação de 85 autores e mais 3 instituições. Mas como a proposta do trabalho, né, justamente se baseia na cocitação dos autores, a pessoa física, optou-se pela retirada dessas 3 instituições da rede. Então, nós temos aqui uma rede com 85 autores, um total de 7 clusters. Né? Então, no cluster vermelho, nós temos 22 autores, né, e são autores que vão publicar sobre a influência das relações de poder nas formas de trabalho. No cluster verde, nós temos 20 autores, né, que vão relacionar economias políticas com a precarização do trabalho. No cluster marrom, tem 14 autores, né, e o tema central das publicações são as implicações do trabalho precário para os trabalhadores. Os demais clusters têm entre 4 e 9 autores, com destaque para o cluster roxo, por conta do autor do Kahleberg, né, que é um dos principais pesquisadores sobre o tema de trabalho precário.
Então, com relação ao acoplamento bibliográfico por autores, né, o acoplamento bibliográfico do Kessler, lá de 63, ele mede a relação entre dois artigos com base no número de referências em comum citadas por esses artigos, né? E o acoplamento bibliográfico por autores trata-se de uma extensão do método de acoplamento bibliográfico e considera que quanto mais referências em comum dois autores têm em suas obras, maior a similaridade existirá em suas investigações. Então, como critério de corte no Voice Viewer, né, para essa rede de acoplamento bibliográfico por autores, restringir-se a rede de autores com pelo menos um documento na base de dados e com no mínimo 5 citações, o que resultou numa rede constituída por 96 autores dispostos em 15 clusters. Então, com destaque aqui para o cluster vermelho, né, que tem o Campbell, que é um dos autores mais produtivos do tema, e também teve o artigo mais citado, né, dos anos 2015 e 2019, e o cluster verde, que tem o Wallace, também que é um dos autores mais produtivos do tema, né? Então, a última análise, né, do mapeamento bibliométrico é o mapa de concorrência de palavras-chave, né? Que as redes bibliométricas de concorrência de palavras-chave elas são consideradas como mapas semânticos que demonstram a estrutura cognitiva de uma determinada área através da representação dos principais conceitos utilizados, e a frequência de ocorrência de uma palavra é representada pelo tamanho dos nós, e a relação entre elas se torna maior quanto menor for a distância entre os nós. Então, o mapa aqui apresentado demonstra a ocorrência das palavras que foram citadas no mínimo 3 vezes, né, no universo dos 71 artigos analisados, e que culminaram em 50 palavras no total, que representam as palavras com maiores forças de concorrência dentro dos artigos selecionados. Então, nós temos aqui um mapa que resultou em 5 clusters, né? Então, o cluster vermelho, nós temos as palavras como precarity, economy, gig economy e inequality, que sugere que tais temáticas são diretamente ligadas com o tema de precarização. No cluster verde, né, tem 13 nós, né, 13 palavras-chave que foram destacadas. E que a gente tem como destaque labor, gender, migration, então trazendo essa questão das minorias para o tema de precarização. No cluster azul, nós temos os nós com maior relevância, né, precarious works and transitions, e também um destaque para a palavra health, que traz as publicações sobre a saúde das pessoas que têm trabalhos precarizados. No cluster amarelo, né, nós temos aí as palavras job insecurity, unemployment, que evidenciam a relevância de tais aspectos, né, dentro do novo contexto, né, e das atuais relações de trabalho estabelecidas. E, por fim, nós temos o cluster roxo, né, com as palavras de destaque working temporary, que justamente traz essa questão do trabalho temporário, né, das informalidades do trabalho, da flexibilização do trabalho. Então, para concluir, né, no que tange a publicação desses trabalhos, nós verificamos que teve uma tendência de crescimento de publicações, especialmente nos anos 2016, 2018, 2019. A questão do declínio de 2017 não foi verificado o motivo aqui nessa pesquisa, né? E o ano 2019 foi o que teve o maior número de publicações, né? O que vai reforçar a relevância da discussão para a sociedade e também a forte presença das discussões acadêmicas internacionais atuais, né? Então, é um tema que atualmente está sendo bastante discutido. E como principal contribuição, né, o trabalho tem como auxiliar na identificação de possíveis lacunas para subsidiar a realização de pesquisas futuras, como, por exemplo, os efeitos mais fundamentais, né, a médio e longo prazo, das mudanças trazidas pela crise do Covid-19, nas relações e modalidades do trabalho precarizado. E as implicações práticas se referem justamente à possibilidade de municiar os pesquisadores de informações acerca do comportamento do campo de pesquisa, né, sobre precarização do trabalho. As principais limitações desse trabalho é que foi utilizada apenas uma base de dados internacional para o levantamento dos dados, né, e foi feita uma análise basicamente quantitativa. Então, sugere-se, né, que em estudos bibliométricos futuros sejam agregados bases nacionais e mais bases internacionais e sejam feitas análises qualitativas de conteúdo. Essas são as referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada.